Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Meu nome é Albino Júnior e hoje vamos resolver mais um problema sobre cinemática. Concretamente vamos falar de lançamento oblíquos. Mas antes de começarmos o vídeo, antes de começarmos a resolução, convido ao telespectador que se subscreva, se não subscreveu, e compartilhe o vídeo, ok? Então vamos a isso, vamos resolver o problema. O nosso problema de hoje diz o seguinte, é um problema clássico de lançamento oblíquo. O problema diz o seguinte: um rapaz atira uma pedra com velocidade inicial v0, seguindo a trajetória indicada na figura. Ok, nós temos aqui o rapaz, temos aqui o plano inclinado, e ele arremessa essa pedra, tira a pedra, né, seguindo essa trajetória. Ok? O rapaz está na base de um plano cujo ângulo de elevação é alfa. Não é? Temos aqui o plano e o ângulo de elevação é alfa. A questão é, qual deve ser o ângulo formado entre a direção de lançamento, que é esta direção aqui, eu vou colocar aqui a direção de lançamento, ok? Aqui é a direção da velocidade de lançamento, não é? A direção de lançamento e a horizontal, nós temos aqui a horizontal, não é? Qual deve ser o ângulo formado entre a direção de lançamento e a horizontal, de modo que se obtenha o alcance máximo possível ao longo do plano inclinado. Ou seja, nós estamos à procura de um ângulo, vou chamar este ângulo a partir da direção de lançamento até a horizontal, eu vou chamar de ângulo θ, não é? Estamos à procura de um ângulo θ, tal que se o rapaz lança ou atira a pedra, obedecendo este ângulo com esta inclinação horizontal, ele vai atingir o alcance máximo possível. Então nós estamos à procura exatamente deste ângulo de lançamento. Bom, nós sabemos que o rapaz, daqui onde está, ele lança a pedra e atinge um certo alcance. Este alcance máximo, não é? Então este alcance é a distância daqui até aqui. Vou chamar essa distância de R. Chamar de alcance de R. Ok? Vamos analisar o seguinte. Daqui até aqui é R. Eu vou destacar aqui esta altura aqui. Vamos chamar isso aqui de altura H. Ok? Vou chamar também essa distância aqui de X. Ou vou chamar aqui de X', só para diferenciar. Bom, qual é a lógica? A lógica aqui é, se o rapaz lança a pedra a partir deste ponto e atinge o alcance máximo daqui, concorda comigo que o tempo que ele leva sobrevoando, né, até atingir este ponto máximo, não é? É o tempo que ele leva, não é? É o tempo que ele leva para percorrer horizontalmente essa distância x, certo? Aqui na verdade nós temos um triângulo. Vou escrever, desenhar aqui. Nós temos uma situação dessa. Nós temos aqui R, temos H e temos X'. Ok? Então, o tempo que ele leva para percorrer a distância horizontal daqui até aqui ao sobrevoar no eixo X, não é? É o tempo que ele leva para alcançar o ponto máximo. Então, vou determinar esse tempo. Eu sei que a equação do X, não é? No eixo X, a equação da posição no eixo X é dada por velocidade no eixo X vezes tempo, uma vez que no lançamento oblíquo, no eixo X, nós temos o movimento retilíneo uniforme. Mas, como nós temos um movimento retilíneo uniforme, a velocidade no X é uma velocidade constante, certo? É uma velocidade constante. É uma velocidade constante que vai ser velocidade inicial no eixo X. Lembrar que esta velocidade é uma velocidade oblíqua, não é? É uma velocidade oblíqua. Sendo oblíqua, ela pode ser decomposta em dois componentes. Uma componente horizontal, vamos chamar de Vx, V0x, e uma componente vertical, que é V0y. E nós temos aqui o ângulo, não é? O ângulo de inclinação com a horizontal, que é o ângulo θ, que é este ângulo aqui. Então, se eu quiser determinar o Vx0 ou V0x, que vai coincidir com o cateto adjacente deste triângulo aqui que forma, nós temos aqui um triângulo retângulo, então vai ser a velocidade inicial vezes o cosseno do ângulo θ. Ok?
Mas também, se nós formos a verificar, nós temos aqui o ângulo alfa. Neste plano inclinado, nós temos aqui o ângulo alfa, que é a inclinação do plano. Então, eu posso determinar o valor de x', não é? Que é o alcance horizontal, não é? Em função de alfa e em função de r. Uma vez que x' é o cateto adjacente deste triângulo, então eu posso escrever que x' vai ser r vezes cosseno de alfa. Então, eu vou substituir esta informação aqui, então nós ficamos aqui com r vezes cosseno de alfa é igual à velocidade inicial, a velocidade no x, né, que é mesmo a velocidade inicial no x, que é v0 vezes cosseno de θ, vai ser igual a velocidade 0 cosseno de θ e aqui vezes o tempo. Então, isolando o tempo, que é o tempo de voo, ok? Que é o tempo de voo que ele leva para sobrevoar, nós podemos determinar, vai ser igual a r vezes cosseno de alfa sobre velocidade inicial vezes cosseno de θ. Então, este aqui é o tempo que o corpo, né, a bola, leva a sobrevoar todo esse espaço até atingir a tal dita altura máxima. O alcance máximo nesse caso. Bom, feito isso, nós queremos determinar essa distância aqui, ok? Para determinar essa distância, eu vou usar outro fato. Nós sabemos que nós já temos o tempo de voo que ele leva para sobrevoar até atingir esse ponto, não é? E nós sabemos que quando ele atingir esse ponto, ele se encontra a uma certa altura h, não é? E h também nós podemos exprimir h em função de alfa e em função de r. Porque nós sabemos também que h vai ser igual a r vezes seno de alfa, uma vez que h é o cateto oposto em relação ao ângulo alfa. Então nós temos que h é igual a isso. Se eu for a escrever a equação das alturas, que é yt, vai ser igual a y inicial mais a velocidade no eixo y vezes t menos 1 sobre 2 gravidade tempo ao quadrado, não é? Como é a base, eu vou assumir que a base é o meu referencial, o ponto de lançamento da tal bola ou do tal projétil. Então, eu vou assumir que é o meu referencial, portanto, a altura inicial é igual a 0. A velocidade inicial no eixo y, não é? Em função desse diagrama, a velocidade inicial no eixo y vai ser a velocidade inicial vezes seno do ângulo θ, porque a velocidade inicial no y é cateto oposto em relação ao ângulo θ. Portanto, eu vou ter aqui que y em função de t vai ser igual à velocidade inicial no x, que é a velocidade inicial, vezes seno de θ, não é? Isso vezes o tempo, menos 1,5 gravidade t ao quadrado. Bom, como eu disse, ao sobrevoar até atingir esse ponto, ele chega a esse ponto e atinge uma altura h. E nós sabemos que a altura h é exatamente esta. Mas essa altura h é atingida passado o tempo de voo, ou seja, esta altura é atingida quando o tempo é igual a isto, certo? Porque essa altura só é atingida quando ele tem o tempo que ele percorre no eixo x até chegar a esse ponto. Portanto, eu posso afirmar categoricamente que y do tempo do voo, não é? Y do tempo do voo vai ser igual à altura h, ou seja, a altura passado o tempo de voo, não é? Vai ser igual a h. Isso é lógico. Partindo desse pressuposto, ou seja, que a altura em função do tempo de voo vai ser igual a h, ok? E nós sabemos que h, já estabelecemos anteriormente que h é r vezes seno, não é? R vezes seno, r é alcance, e o tempo de voo, ok? O tempo de voo é dado por r cosseno de alfa sobre a velocidade inicial cosseno de θ. Então, nós temos que h, o tempo de voo que é este aqui de r cosseno de alfa sobre v0 cosseno de θ é igual a r seno de alfa. Como determinar h ou a altura, né, y, em função deste tempo? Se formos pegar a equação que nós já escrevemos, que é a equação das alturas, e substituir o tempo pelo esse valor. Então nós vamos ficar aqui com v0 vezes seno de θ vezes r cosseno de alfa sobre v0 cosseno de θ, ok? Substituímos aqui,
1 meio da gravidade, R cosseno de alfa sobre V0 cosseno de θ ao quadrado igual a R seno de alfa. Ok? De antemão, podemos simplificar esses dois valores. Então, nós ficamos aqui com R seno de θ cosseno de alfa sobre cosseno de θ, menos 1 meio da gravidade. Aqui ficamos com R ao quadrado, cosseno ao quadrado de alfa, sobre velocidade inicial ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ igual a R seno de alfa. Se nós formos observar, o R é um fator comum, tanto para os dois membros. Então eu posso colocar em evidência. Colocando em evidência, nós ficamos com seno de θ, cosseno de alfa, sobre cosseno de θ, menos, ficamos aqui com gravidade R, cosseno ao quadrado de alfa, sobre 2 vezes velocidade inicial ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ, que é igual a R seno de alfa. Então, nós podemos simplificar este fator comum, porque quando passa vai dividir, então vamos simplificar. Então, daqui eu posso calcular o MMC. Então, ficamos aqui com 2 velocidade ao quadrado vezes cosseno de θ. Aqui colocamos 1, aqui ficamos com 2 velocidade ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de θ. Então aqui nós ficamos com 2V0 ao quadrado vezes seno de θ vezes cosseno de θ vezes cosseno de alfa menos gravidade R cosseno ao quadrado de alfa é igual a 2 vezes velocidade inicial ao quadrado vezes seno de alfa vezes cosseno ao quadrado de θ. Lembrar que o nosso objetivo é isolar a variável R, que é o alcance atingido pelo projeto nesse caso. Então eu vou passar este termo para o lado esquerdo e este termo para o lado direito. Então vou passar este aqui, ficamos aqui com 2 velocidade ao quadrado vezes seno de θ, cosseno de θ, cosseno de alfa, menos 2 vezes velocidade ao quadrado, seno de alfa, cosseno ao quadrado de θ é igual a GR cosseno ao quadrado de alfa. Nós podemos colocar em evidência o fator comum, ok? Percebemos que 2V0 ao quadrado e o cosseno de θ é um fator comum, então nós ficamos com 2V0 ao quadrado vezes cosseno de θ, então aqui ficamos com seno de θ vezes cosseno de alfa, menos, aqui nós ficamos com seno de alfa vezes cosseno de θ, ok? Tudo isso dividido, esses dois fatores, não é? Ou esse produto, eu vou passar a dividir G e cosseno ao quadrado de alfa, ficamos com G cosseno ao quadrado de alfa é igual a R, não é? Então, nós conseguimos assim isolar o R, que é o alcance atingido pela bola. Mas essa expressão pode ser mais simplificada, ou seja, nós vamos observar, nós sabemos que uma das identidades mais famosas de trigonometria é quando nós temos a soma, o seno da soma de dois ângulos, não é? Por exemplo, temos seno de θ mais seno de alfa, ok? Isto vai ser seno de θ vezes cosseno de alfa mais seno de alfa vezes cosseno de θ. Quando aqui for menos, aqui também vai ser menos. Ora, vejamos. Nós temos aqui seno de θ vezes cosseno de alfa menos seno de alfa vezes cosseno de θ. Ou seja, esta expressão nos lembra exatamente a soma do ângulo, o seno da soma de dois ângulos, ou seja, seno de θ menos alfa. Por que aqui é menos? Aqui é menos porque o sinal aqui também é menos. Então, sendo assim, eu posso já escrever R, ok? Como 2 vezes velocidade inicial ao quadrado, vezes cosseno de θ, vezes seno de θ menos alfa. Tudo isso é dividido por gravidade vezes cosseno ao quadrado de alfa. Ok? Essa é a expressão de R. Bom, essa expressão, uma vez que nós já subentendemos que a variável V0 é conhecida pelo exercício e a variável alfa, que é o ângulo formado pelo plano inclinado, também já é conhecido, a nossa única variável aqui é o ângulo θ, que é o ângulo em que nós queremos determinar o seu valor, de modo que o alcance seja o máximo possível. Ou seja, em outras palavras, esta função é uma função de alcance em função do ângulo θ. Ok? Bom,
Para determinar o alcance máximo, nós reduzimos nosso problema em optimizar o alcance. Nós sabemos que geralmente para optimizar uma certa função ou determinar os valores críticos que essa função atinge, que são os extremos máximos e mínimos, nós recorremos ao cálculo diferencial. Então, como nós fazemos isso? Nós vamos ter que calcular a derivada desta função, ok? Tendo como base a variável θ. Né? Temos que calcular o R' de θ. Esta aqui é uma função. Esses dois valores são conhecidos, portanto, formam uma constante para a nossa função. Então, nós vamos colocar aqui 2 vezes zero ao quadrado sobre gravidade de cosseno ao quadrado de alfa. Então, vamos ter que derivar esta função, que é um produto de duas funções, né? Nós sabemos que a derivada do produto de duas funções vai ser a derivada da primeira função vezes a segunda, mais a derivada da segunda função vezes a primeira, ok? Então aqui, na verdade, nós vamos ficar com o quê? Temos aqui a primeira função, não é? Que é cosseno de θ. Vamos derivar esta função e vamos manter a segunda, mais vamos derivar a segunda função, que é seno de θ menos alfa, ok? E vamos manter a segunda função, certo? Nós sabemos que para que se atinja um ponto crítico ou um ponto estacionário, que é um máximo ou um mínimo relativo, nós temos que a taxa de variação, ok, desta função, ou seja, a derivada, ela deve ser nula. Ou seja, R' de θ, para que se atinja o extremo máximo ou mínimo, R' de θ tem que ser igual a zero. Assim sendo, ok? Assim sendo, nós temos que 2 vezes zero ao quadrado sobre g cosseno ao quadrado de alfa, ok? A derivada de cosseno de θ é menos seno de θ, ok? Vezes seno de θ menos alfa. A derivada de seno de θ menos alfa vai ser igual a mais cosseno de θ menos alfa vezes cosseno de θ, ok? Então essa expressão tem que ser nula, ok? Tem que ser nula. Este produto aqui eu posso passar a dividir o lado direito, como vai ficar zero a dividir por essa expressão, vai ficar uma expressão neutra. Então nós temos que menos seno de θ vezes seno de θ menos alfa, mais cosseno de θ menos alfa vezes cosseno de θ é igual a zero. Podemos passar a parte negativa para o lado direito, então nós ficamos aqui com cosseno de θ menos alfa vezes cosseno de θ é igual a seno de θ vezes seno de θ menos alfa. Olha, eu vou fazer aqui uma artimanha, eu vou passar este valor para dividir com o seu conjugado e este valor para dividir também com o seu conjugado. Então nós ficamos com cosseno de θ menos alfa sobre seno de θ menos alfa. Isto aqui é igual a seno de θ sobre cosseno de θ. Mas sendo um ângulo comum, o cosseno deste ângulo sobre o seno deste ângulo nos dá exatamente o valor da cotangente do ângulo θ menos alfa. Isto aqui é o valor da cotangente deste ângulo. E o seno de um ângulo a dividir pelo seu cosseno é igual à tangente desse mesmo ângulo, ok? Então obtivemos assim uma relação. Então, a partir dessa relação, mas antes de analisarmos essa relação, é que nós verificamos algo. É um teorema, ou seja, é verdadeiro que se nós temos tangente de um ângulo, vamos supor, alfa é igual a cotangente de um ângulo beta, ok? Então esses dois ângulos são complementares. O que quer dizer com isso? Se eu tenho sempre a igualdade de tangente de um certo argumento igual à cotangente de um outro argumento, não necessariamente diferente, temos que esses dois argumentos devem ser obrigatoriamente complementares. Ou seja, alfa mais beta tem que ser igual a 90 graus, ou seja, π sobre 2. Então, usando este fato para a nossa relação, que é cotangente de θ menos alfa é igual a tangente de θ, nós usando esse fato, nós temos aqui o primeiro ângulo igual ao segundo ângulo. Sabemos que a igualdade entre tangente e cotangente só acontece somente se os argumentos
não é? Os ângulos em questão, a sua soma dá 90 graus, ou seja, são ângulos complementares. Então, isso acontece se e só se θ menos alfa mais θ, não é? Este aqui é o primeiro ângulo, este aqui é o segundo ângulo, a sua soma vai ser π sobre 2, ok? θ mais θ vai dar 2θ, menos alfa é igual a π sobre 2. Então, nós ficamos com 2θ é igual a alfa mais π sobre 2, passando alfa para lá. Então, θ vai ser igual a alfa mais π sobre 2, ok? Tudo isso a dividir por 2. Portanto, θ vai ser igual a 1,5 de alfa mais π sobre 2. Como já sabemos de antemão, ou subentende-se que o valor de alfa nós já temos, portanto, este é o valor final do ângulo. Ou seja, o ângulo, não é, que o projétil deve formar, o ângulo que o projétil deve formar com a direção de lançamento e a horizontal, de modo que se obtenha o alcance máximo possível ao longo do plano inclinado, deve ser 1,5 de alfa mais π meios, ok? Então, este aqui é o valor final. Bom, pessoal, se gostaram do vídeo, se gostaram do problema, coloque um like, compartilhe sempre o vídeo e subscreva o seu canal, ok? Abraços, até a próxima.